Em 1995 foi lançado um filme estrelado pela Sandra Bullock chamado A Rede, em inglês é The Net. A Sandra interpreta uma personagem cujo nome é Angela Bennett. Aí, antes de gravar essa parte, eu fui pesquisar aqui a sinopse, porque eu me lembro um pouco do filme, eu vou comentar o que eu me lembro, mas eu peguei a sinopse e eu vou ler aqui para vocês terem uma noção. Angela Bennett é uma analista de informática independente que se vê repentinamente envolvida em uma trama quando recebe um disquete enviado por um colega antes de ser ceifado. Ela descobre uma conspiração secreta para infectar os computadores do mundo, essa parte eu não lembrava, e é forçada a se tornar uma foragida. O que acontece? Esse filme, quando eu assisti por conta da Sandra mesmo, e o ritmo dele não é um ritmo legal. Ele não é um filme que é gostoso de assistir. Eu acho que o ritmo dele dá uma derrapada e aí fica um pouco maçante. Mas o que eu sempre lembrei do filme era a trama envolvendo a personagem da Sandra, porque o que acontece? No filme ela é uma mulher muito solitária, então ela trabalha em casa e ela basicamente só se comunica com pessoas na internet. E aí ela vai fazer uma viagem, logo depois que ela recebe mesmo esse disquete. E aí, na viagem, ela já quase é ceifada lá, rola um rolo, etc. E isso no começo do filme. Então, se você não sabe nada da sinopse, como eu não sabia, então você fica bem surpreso ali com o que vai acontecendo. Aí ela volta para casa. Quando ela volta para casa, é aí que a coisa fica pior ainda. Porque tem uma outra pessoa morando na casa dela, e aí a polícia é chamada, ela, não, essa é minha casa, não sei o quê. E aí os vizinhos, a polícia começa a interrogar os vizinhos, olha, nós nunca vimos essa mulher antes, porque realmente ela não interagia com ninguém. No trabalho, quando ela liga pra lá, tem uma mulher se passando por ela, é uma loucura o filme, a identidade dela é roubada, etc. Um terror. Confesso que essa parte agora da conspiração para infectar os computadores do mundo me deu uma assustada ainda mais. Porque esse filme, embora ele não seja um filme bom de assistir, não seja divertido nem nada, essa parte do roubo da identidade na época foi o que me chamou muita atenção, porque eu pensei, deve ser apavorante uma coisa como essa acontecer. Só que quando eu assisti esse filme, na época a internet já existia, as mídias sociais já tinham tomado suas respectivas proporções, e aí eu pensei que uma coisa como essa nunca poderia acontecer, porque facilmente daria para identificar alguém que diz ser alguém. Mas esse caso mostrou que eu estava redondamente enganado. O que é assustador em vários níveis, se você parar para pensar nos procedimentos policiais que envolveram essa investigação. Porque, de fato, como ninguém pensou em checar DNA, histórico, tantas coisas que, aliás, poderiam provar que esse homem era quem realmente dizia ser. A história desse homem é pior do que a do filme, porque no filme a Sandra ainda vive o pesadelo ali, o quê? Uma semana no máximo. Esse homem passou 2 anos no meio dessa confusão inteira. E haja resiliência, força de vontade e determinação para ir até onde ele foi para conseguir provar que era inocente. E é assim, e é uma história que ela vai tão além. Tem um outro caso de roubo de identidade que eu já gravei e que ele provavelmente ainda não foi ao ar. Esse aqui vai ao ar na frente, é um que eu já gravei ano passado, mas esse vídeo ainda não foi ao ar. Ele é dramático. Ele tem implicações mais incisivas em alguns outros pontos, principalmente envolvendo a parte financeira, que é a parte que mais pega no caso, mas ele não chega a esse horror aqui de fato. Mas lá naquele vídeo eu lembro muito bem que eu trouxe perspectivas e informações a respeito da fragilidade nessa questão de segurança de dados. E aí, quando você olha para isso, você esbarra em algumas questões muito perigosas que podem facilmente, se alardeadas de uma maneira incorreta, podem induzir as pessoas a acreditar que o maior controle seria necessário. E aí, quando a gente fala nisso, nós nos deparamos com muitos problemas, considerando o nível de controle que sabemos que o governo como um todo já tem sobre os cidadãos, considerando toda a influência. A gente pode ver casos assim. Eu gravo diferentes casos aqui para o canal, e eu acho que os casos eles podem ser classificados em categorias das sensações que causam em nós. Então tem alguns casos que nos deixam enraivecidos, outros muito tristes. Eu lembro de uma vez um caso que eu lancei, aquele é o final da primeira temporada, que é o da Madrasta do Mal. E aquele caso ele é assim cavernoso. E uma paciente minha tinha assistido o caso, e eu lembro que ela falou assim na sessão: eu assisti teu vídeo ontem e fui dormir arrasar.
fui dormir mal, fui dormir triste. Eu falei, acredite, quando eu conheci a história pela primeira vez também, eu senti a mesma coisa. Tem outras histórias que nos deixam indignados, tem outras histórias que nos deixam perplexos, tem outras histórias que nós ficamos até mesmo confusos com a sensação de injustiça, de impotência. Agora, um caso como esse, ele é uma categoria que eu acho relativamente rara de entrar, que é a categoria do medo. Esse caso, de fato, me dá medo. Me dá medo, porque você vê algo assim acontecer dessa maneira. Se essa história fosse um filme ficcional, claramente você ia pensar, eu entendo que é para entretenimento, mas estão forçando muito a barra aqui. Se pegarem essa história para adaptar para um filme, os roteiristas nem vão precisar inventar muita coisa para causar emoção, porque o que já tem aqui é difícil de explicar em voz alta. E você deve estar pensando, bom, mas isso acontece nos Estados Unidos. Péssimas notícias para você. Se você vai no YouTube, tem centenas de reportagens da Record mostrando pessoas que foram presas por crimes que não cometeram, porque as autoridades confundiram o nome. Gente, eu vi uns vídeos assim que eu fiquei estarrecido. Teve um que tinha até provas, que o garoto lá, o rapaz, meu Deus do céu, novo, mostrava assim uma câmera de segurança dele entregando uma pizza na hora em que o crime aconteceu e o juiz não aceitou. Então assim, sabemos que tem muitos problemas nos Estados Unidos, mas aqui os problemas são ainda piores. E se você dá uma pesquisada, você vai ver que a frequência de pessoas que são presas e acusadas por crimes que não cometeram, porque simplesmente a justiça se atrapalhou com os nomes, assim, questões simples. E o pior, lá nos Estados Unidos ainda as pessoas podem, de alguma forma, serem ressarcidas financeiramente pelo que aconteceu, por conta de um erro de uma autoridade policial, da justiça, do juiz, seja o que for, de que essa pessoa é de alguma forma ressarcida financeiramente, de que recebe uma indenização. Aqui nós não temos nada disso. E é uma realidade tão absurda de se ouvir, de entender, de compreender, que muitas vezes a única coisa que você pode fazer é realmente, sabe, estar falando que isso nunca aconteça comigo, porque tem acontecido com outras. Eu não gostei muito do tom da matéria que eu li no Los Angeles Times, falando sobre o fato do William estar desorientado. Eu acho que eles podiam mencionar isso sim, mas a maneira foi muito... Eu não sei, eu realmente não senti simpatia. Eu acho que se fosse outra pessoa, né, outro ser humano que tivesse passado por isso, que se encaixa em alguns critérios por aí, isso aí já tinha virado assim notícia mundial. Provavelmente já teríamos protestos incendiosos por todo mundo e a Casa Branca já teria se manifestado. É lógico que ele ia estar muito desorientado, talvez até mesmo esteja passando por um terrível estresse pós-traumático, e quem dá pra culpá-lo, considerando tudo que ele passou. Quando você simplesmente diz a verdade mais básica sobre você, seu nome, sua identidade, e as autoridades se recusam a reconhecer, você fica inseguro sobre tudo à sua volta e tudo ao seu redor. Considerando a condição financeira escassa desse homem, o fato de que aparentemente ele não tem família e não tem ninguém interessado em ajudar, uma deterioração mental é muito possível, e a menos que o advogado decida abraçar essa causa e falar, não, vamos processar assim, eu não vejo esse homem recebendo um centavo. As desculpas das autoridades policiais ali são tenebrosas, ninguém quer assumir. Ai, nós já retiramos a queixa, tinha que acontecer muito mais do que isso. É um tipo de história que você veria em um filme de terror, bem aterrorizante. Mas se virar filme, vai ser considerado biográfico, porque é uma história real. Eu espero que esse Matthew apodreça atrás das grades. Ele tem que ficar na cadeia, não importa se ele tem filho, se ele tem esposa. O que ele fez é, assim, imprescindível. Não dá pra medir o quão longe esse homem foi. E eu não tô nem falando pelos 36 anos que ele se passou pelo William, não. Foi pelo fato de que ele simplesmente viu a vida do verdadeiro William desmoronar, ser preso e conseguiu conviver com tudo isso e ainda ficava lá ligando, mandando mensagens. Ai, a justiça tem que acontecer. Nunca subestime o quão distante as pessoas podem chegar para sustentar as estruturas das suas faças. Seja o que for que passava na cabeça do Matthew há 30 e poucos anos atrás, quando ele começou com tudo isso, sabemos que o que estava passando pela cabeça dele quando tudo estava prestes a desmoronar não era nada bom.
Pelo contrário, era muita manipulação, maquinação e mentiras. Uma série de mentiras. Que, pelo que parece, as autoridades não levaram muito tempo para acreditar. O que William viu diante dos seus olhos é que quando ele estava enfrentando um monstro terrível que estava se passando por ele, surgiu um outro ainda pior, com uma autoridade concedida pela lei. A promotoria que cuidou desse caso tinha que ser investigada, tinha que rolar uma suspensão assim imediata para todo mundo que pegou esse caso em mãos, porque o erro da justiça aqui é imperdoável, é inaceitável. O sistema não apenas errou, falhou e fracassou. O sistema cometeu um crime e esse mesmo sistema tem que pagar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!